Olha o que diz aqui em Salmos 22, no versículo 5. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. A maioria das pessoas que estão sofrendo tem uma fé. A maior parte das pessoas que chegam na igreja, no fundo do poço, já manifestavam uma fé. Não é que não tinha fé, não. Tinha fé. E assim, muitas pessoas, milhares, estão doentes, muito enfermas, com problemas sem solução dentro de casa, uma vida financeira muito derrotada, muito escassa, cheia de privações. Muitas pessoas extremamente deprimidas, oprimidas, decepcionadas aqui, como diz a Bíblia. Muito decepcionadas. Decepcionadas com pessoas, decepcionadas com a fé, decepcionadas com as religiões, decepcionada com a vida, decepcionada com aquilo que tem. Estão decepcionadas. E, na sua maioria, tem uma fé. Tem uma fé. Vê como é que é? A maioria das pessoas que eu encontro já tem uma fé, manifesta uma fé. Expressa, eu tenho fé, eu creio. Quantas que dizem o nome de Deus, falam em Deus o tempo todo? Deus, 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 Deus. Né? Não, se Deus quiser, seja como Deus quer, vai com Deus. E Deus nisso, e Deus naquilo, e Deus naquilo outro. Deus está em tudo. Mas não tem vitória. Então, o que eu quero mostrar a você, que fé, a maior parte das pessoas, a maioria tem. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. E nem porque, e não é porque uma pessoa tem uma Bíblia, que ela tem uma vida abençoada. Igrejas tem demais, principalmente no nosso país. Tem muitas igrejas. O Brasil, por exemplo, é um país extremamente religioso. E nem por isso ele deixou de ser país de terceiro mundo. Compreendeu? Porque fé por fé, falar no nome de Deus, dizer que tem uma Bíblia, que vai a uma igreja, que tem uma fé, etc., não determina resultados na vida de uma pessoa. Não é sinônimo de uma vida vitoriosa. Até porque muitos até manifestam uma fé, mas nem tem certeza da sua salvação, nem conhece sobre salvação. Muitos não possuem aquilo que lhe é de direito. Muitos. A Bíblia garante uma vida abundante, que é saúde, prosperidade, conquistas, a convicção do nome escrito no livro da vida, que é a salvação. Mas muitos estão muito doentes, alguns até miseráveis, humilhados, envergonhados, né? E nem sabem muito bem, nem têm convicção de sua salvação e às vezes nem entende sobre o plano de salvação. Estão confusos com essa doutrina, aquela outra doutrina, assim vai. E a Bíblia diz aqui, clamaram a ti e foram libertos.
em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas tem muita gente decepcionada. Mas tem uma fé. Manifesta uma fé. Mas está decepcionada. E por quê? Porque até tem uma fé. Até fala no nome de Deus. Mas estão sem direção. Não manifestam a fé viva. E se eu não manifestar a fé viva, se você não manifestar a fé viva, e andar na direção, entender a palavra através do Espírito, porque você pode ter uma Bíblia, mas você só vai entender a Bíblia se você tiver o Espírito Santo. A Bíblia só é entendida pelo Espírito. Você só vai compreendê-la de forma espiritual. A Bíblia tem um versículo que diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Você tem que ser espiritual para entender. Você tem que ter discernimento para entender. Senão você inclusive pode até ser confundido. Por isso que você precisa ter o Espírito. Discernimento de Espírito. Para provar os Espíritos. Para entender aquilo que o Senhor está direcionando, está falando. Então, o que eu quero que você entenda, que talvez você está aqui, tá aí, me desculpe, ainda me acompanhando, e diz assim, ô bispa, mas eu tenho uma fé. Mas é o que eu estou falando. Milhares de pessoas têm uma fé. E a maioria das pessoas que chegaram no fundo do poço do sofrimento, tinham uma fé. Entendeu? Não eram pessoas sem fé. Mas não sabiam usar a fé. Canalizá-la para a direção certa. Colocá-la em prática de maneira a vencer. E por isso que mesmo manifestando uma fé, estavam tão decepcionadas, tão frustradas e tão infelizes. Então, fé possivelmente você tem. Talvez só não saiba usar, manifestá-la, colocá-la em prática. Talvez fé você tem, mas está sem direção, está perdido, está perdida. E é por isso que mesmo tendo uma fé, as coisas não andam na tua vida. As coisas não funcionam. Elas não prosperam. E não é esse o plano de Deus para a tua vida. Deus não quer você perdido, perdida, aí nessa angústia, nessa tristeza. Como as pessoas andam insatisfeitas. Quantas pessoas decepcionadas. Quantos que estão completamente perdidos. Mas tem uma fé. A vida não tem resultado, mas tem uma fé. Mas não adianta ter uma fé, se não usá-la corretamente, se não colocá-la em prática, dentro da direção do Senhor, fazendo aquilo que vai funcionar. Então, gostaria muito que você entendesse isso. A falha não está em Deus. Não é Deus que está errado. Não é Deus que te desamparou. De jeito nenhum. Aí você pode dizer assim, mas então por que ele não me responde? Porque ele só responde mediante a fé. Entendeu? As pessoas vão vencer mediante a fé. É pela fé. Aí você pode dizer, mas eu tenho fé. Mas não basta ter uma fé. Tem que manifestar uma fé viva. E a fé não é viva se não tem entendimento. Você tem que ter entendimento do que é a fé. Ela tem que ter determinação, perseverança, sacrifício, coragem. Porque se não tiver isso,
Se você não age dessa maneira, a sua fé não é viva. Ela pode ser religiosa e até emocional, né? Porque muitas pessoas só manifestam uma fé emocional. E religiosíssima, né? Mas isso dá assunto e eu sempre bato nesse assunto, porque eu vejo muita gente sofrendo. E, na verdade, muitos conhecem a Deus, mas por catálogo, por informações. De ouvir falar, não intimamente. Ainda não tiveram suas experiências com Deus. Não conhecem a Deus profundamente, intimamente. Então, conhece a Deus à base de informações, à base de religião, à base de emoção. Não à base de revelação. Entendeu a diferença? Quando aquilo é revelado, é mostrado a você, você entende aquilo. Você conhece a Deus, você, aqui dentro, você tem suas experiências com Deus. Então, Deus quer operar na tua vida. Quando uma pessoa está aqui, ó, clamaram a ti, foram libertos. Mas esse clamor, esta busca, é através de uma fé viva. Por isso que houve libertação. E em ti confiaram. Faz parte da fé viva confiar no Senhor. E não foram decepcionados. Todos que manifestam uma fé viva não são decepcionados. Eu mostro para você através dos testemunhos, as pessoas têm vencido e conquistado. E sido abençoadas. Falam de Deus de uma forma diferente. Diferente. Por quê? Porque a decepção não existe mais. Porque agora elas veem Deus. Elas sentem Deus. Elas vivem milagres em suas vidas. Entendeu como é que é? Então não há mais decepção. Não há mais a frustração. Porque elas estão vivendo o poder de Deus. Mas como é que uma pessoa vai viver o poder de Deus se ela não manifestar uma fé viva? É viva. Não basta ter uma fé. Tem que colocar em prática uma fé viva. No nome de Jesus. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para a gente orar.